O materialismo histórico ignora Deus, o pecado e a redenção. Como lidar com essa ideologia tão maléfica? Esse é o tema de hoje do nosso programa EBD Comentada Online, edição Jovens. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Pastor Luna e você está aqui para mais um programa para a glória de Deus. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho te agradecer por mais essa oportunidade de estar aqui para ministrar mais uma aula, realizar mais um programa. Que o Senhor venha tomar o primeiro lugar, que o Senhor venha tomar a frente, a direção, Senhor, deste programa. Que nós possamos, Senhor querido, Senhor amado, também aprender, Senhor querido, ter a nossa mente iluminada para podermos compreender as verdades da Tua palavra e ao mesmo tempo colocarmos em prática. Nos dá mais uma vez um programa edificante, em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever. Basta que você clique aqui, inscrever-se, depois você marca todas as notificações. Quero também convidar a você a ser membro do canal. Quando você clica aqui no Seja Membro, você tem um vídeo, e aí talvez você pergunte, qual benefício eu tenho quando eu assino o Seja Membro? Você tem vídeos antecipados. O que isso significa? Muitas vezes você vai ver no canal, no vídeo escrito assim, prioridades para membros. Aquele que assina aqui tem essa prioridade. Então o vídeo é lançado no canal, primeiro os membros têm ele para poder assistir, depois é liberado para o canal completamente. Tem um valor pequeno de investimento, aonde você semeia no meu Ministério de Ensino, e a qualquer momento você pode cancelar. Também quero convidar você a dar um like no vídeo, você vai compartilhar, você vai deixar aí também o seu comentário. E se você descer aqui na descrição, você pode clicar aqui, tem sempre livros que eu recomendo. Também convido você a participar do meu canal no Telegram, porque muitas vezes tem informações lá que não estão aqui no canal. Então, o meu muito obrigado, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Bom, nesse momento nós estamos aí no segundo trimestre de 2026, lições bíblicas CPAD Jovens, entre a verdade e o engano, combatendo ideologias e ensinos que se opõem à palavra de Deus. Eu tenho convidado vocês aí, nesse caso, a também cultivado em vocês, vocês terem o hábito de não assistir apenas, estudar apenas a lição dos jovens. Estude também a lição dos adultos. Tem aqui no canal muitas pregações, muitas exposições bíblicas, você poder se aprofundar, crescer na graça e no conhecimento. Então eu te convido a estar assistindo a lição 2 dos adultos também, a fé de Abraão nas promessas de Deus, tá? Então eu vou deixar como recomendação no final desse vídeo para você poder assistir esta aula e você vai aprender lições importantíssimas. Quando eu estou gravando essa aula aqui, eu acabei de gravar essa lição aqui, lição 2 dos adultos, e agora eu estou gravando a lição dos jovens. Então, eu convido você a assistir essa aula também. Bom, e a lição de hoje é a lição 2, que será ministrada no dia 12 de abril de 2026, a falácia do materialismo histórico. O que é o materialismo histórico? Como se conduzir diante dessa situação? Então, vamos lá. Texto principal. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Eu gostaria desde já de mostrar a vocês que no material de apoio que você pode adquirir do segundo trimestre de 2026, lições bíblicas CPAD Jovens, eu explico o que é o título, eu explico o que é o texto principal, eu explico o que é o resumo da lição. Vai estar lá em vermelho explicando. O que tiver em vermelho é um bônus que eu estou dando com explicações. O em azul é o comentário e o em preto é o que está na revista, igualzinho está na revista, como aparece aqui também, tá bom? Resumo da lição. A resposta bíblica está na fidelidade ao Evangelho, que promove transformação genuína pela graça de Deus, não por revolução ideológica. Ideologias não transformam o ser humano, tá? Texto bíblico, Provérbios 30, versículo 7 a 9, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 6 a 9. Quais são os objetivos da lição de hoje? Quando você acabar de ministrar essa aula, você que é professor em sala de aula, você vai precisar ter alcançado esses objetivos junto com os alunos. E eu vou precisar ter alcançado esses objetivos junto com vocês. Então vamos lá? Apresentar os fundamentos do materialismo histórico, explicar a visão bíblica da história e do ser humano, conscientizar a respeito das consequências práticas e espiritual desta teoria. Introdução. Eu estou tentando dar uma ideia de continuidade de lição para lição. Então preste atenção. Vivemos em um tempo onde muitas ideias tentam explicar o mundo sem Deus. Tem até filmes aí, né? Deus está morto e por aí vai.
Na lição anterior, aprendemos o que é uma ideologia. Se você não assistiu a lição anterior, você vai precisar assistir. Porque a revista é formada de várias lições que explicam o tema da revista, tá? Na lição anterior, aprendemos o que é ideologia e como ela pode influenciar a nossa forma de pensar. E aí, a partir de agora, nós vamos ver quais são as ideologias. Primeiro definimos o que é ideologia. E agora vamos mostrar as ideologias. Começando pelo materialismo histórico, tá? Hoje avançamos neste entendimento analisando o materialismo histórico, uma das teorias mais influentes da atualidade. É uma teoria, não é algo provado. Teoria não tem comprovação, tá? Essa teoria tenta explicar toda a história humana apenas por fatores econômicos, sociais, deixando Deus completamente de fora. Para eles, Deus não existe. Mas será que isso faz sentido à luz da palavra de Deus? Não. Nesta lição, vamos entender seus fundamentos, confrontá-los com a verdade bíblica e perceber suas consequências. Então, três coisas acontecem aqui. Entender quais são os fundamentos do materialismo, confrontar com a verdade bíblica, o que a Bíblia diz sobre isso, e perceber quais são as consequências de quem é envolvido pelo materialismo histórico. Muitos jovens estão sendo bombardeados nas escolas, na faculdade e no dia a dia. E não só os jovens, adultos também. Assim, continuamos firmes no propósito do trimestre, discernir entre a verdade e o engano. Vamos lá. 1. Fundamentos do materialismo histórico. Luta de classes. Isso aqui é uma coisa terrível. Por quê? Porque eles jogam um contra os outros. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então, eles promovem divisão. Eles promovem rivalidade. Eles, por trás dos discursos, falam sobre amor, sobre cuidado, mas, na verdade, eles jogam um contra os outros, tá? Dentro de uma teoria que serve apenas para a destruição. E eu vou mostrar aqui. A Bíblia deixa muito claro que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Vamos lá? Porque, Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra carne e sangue. O que é carne e sangue aqui? Pessoas, seres humanos. Mas eles nos incentivam a lutar contra pessoas. No centro da teoria marxista, tá? Que é o marxismo, está a ideia de que a história é essencialmente a história da luta entre classes, entre opressores e oprimidos. Quem são os opressores? Os opressores são aqueles que têm mais condição. São pessoas, inclusive, que têm condição, algumas delas, porque lutaram muitos anos na vida para conquistar o que conquistaram. Só que eles chamam eles de opressores. Tá? Eles chamam eles de opressores. E isso é terrível. E os oprimidos. Inclusive, em alguns lugares, eles vão chamar de burguesia. Tem um filme chamado Tropa de Elite, que há uma menção disso. Uma das autoridades ali, na hora que pega alguém usando substâncias ilícitas, ele chama ele de burgueses. Há um materialismo aí, histórico, infiltrado dentro do filme para colocar, né, essa situação. Por que ele fala isso? Porque aquelas pessoas são pessoas de classe mais alta. Então, aquela autoridade se considera alguém de classe baixa, apesar de ser uma autoridade, e aí ele chama ele de burgueses. Burguesia. Cuidado, aprenda sobre isso. Quando você ouvir essas definições, você já sabe do que está falando. Está jogando um contra o outro. Segundo essa visão, as estruturas sociais, políticas e culturais existem para manter a dominação de uma classe sobre outra, o que supostamente justifica a necessidade de uma revolução que inverta essas posições. A história, portanto, seria apenas um ciclo de conflitos materiais. Quem tem mais contra quem tem menos contra quem tem mais. A cosmovisão cristã, porém, enxerga a história sobre outra ótica. O ser humano criado por Deus caiu pelo pecado e necessita de redenção por meio de Cristo. Olha que coisa estranha. Biblicamente existiram homens ricos. Abraão, Jó, Isaac. Eram homens ricos. Ficaram ricos. Certo? Tiveram riquezas, conseguiram conquistar riquezas. Mas nós encontramos na Bíblia homens pobres que serviram a Deus, pescadores como Pedro, Tiago, João, que não eram homens ricos. Então não havia rivalidade. Nunca houve rivalidade sobre isso. Cuidado com isso, cuidado.
A luta real não é entre classes sociais ou entre carne e sangue, já falei. Mas espiritualmente falando, sabemos que a luta é entre a verdade e o engano, entre a luz e as trevas, entre Satanás e Deus, apesar que Satanás não tem como lutar contra Deus. Então ele luta contra a sua obra, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele aqui está lendo a parte B do versículo, Efésios 6,12. O foco exclusivo no conflito de classes obscurece a necessidade de regeneração e reconciliação com Deus, tornando a redenção social mais importante do que a salvação eterna. Então eles focam só numa questão social e esquece que a causa disso tudo é o pecado. Tenha cuidado para não enxergar o mundo apenas com lentes sociais ou políticas. A verdadeira transformação começa no coração daquele que se rende ao senhorio de Jesus Cristo. Sem o novo nascimento não há nova sociedade. Aí o adolescente, o jovem vai para a faculdade ou vai para o colégio, para a escola, e ele é bombardeado para olhar o mundo, enxergar o mundo pelas lentes sociais e políticas, com ideologias distorcidas. A política em si, ela não é algo ruim. Mas se ela tiver ideologia no meio dela, ela passa a ser ruim. Aí começa a ter problema. Nós estamos vivendo dias onde a política ela está totalmente mergulhada em ideologias. O inimigo busca cegar o nosso entendimento para que não percebamos que o verdadeiro problema do mundo não é econômico, mas espiritual. Porque a raiz da injustiça é o pecado. Acabamos de estudar uma lição, a lição que eu mostrei para vocês aqui. Vou colocar aqui, ó, de novo. A fé de Abraão nas promessas de Deus, dos adultos. Abraão tinha riquezas, Ló tinha riqueza. Os pastores deles estavam em conflitos. Então, se o problema é o pobre contra o rico, por que que os pastores de Abraão e os pastores de Ló estão em contenda, em conflito? O problema aqui é o pecado, é a natureza pecaminosa. Não tem a ver com a questão do dinheiro. Todos os dois tinham dinheiro, todos os dois tinham riqueza. Então o problema não é esse, mas eles mostram, eles ali maquiam para poder as pessoas pensarem que o problema é o dinheiro. Perceba, deixa eu explicar esse ponto aqui. Perceba como essa teoria começa tentando explicar a história apenas com base em conflitos humanos. E isso parece convincente, desculpe, à primeira vista. Só que aí quando você procura relatos bíblicos, você prova que não é verdade. Pastores de Abraão rico, com pastores de Ló rico, estavam em guerra, em conflito, por terra, por lugar para pastar os animais. Mas à medida que avançamos, entendemos que ela ignora algo essencial, o pecado. Efésios 6,12 revela que nossa verdadeira luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais. Ou seja, o problema não está apenas nas estruturas, mas no coração humano. Quando alguém acredita que mudar o sistema resolve tudo, acaba ignorando a necessidade de transformação interior. Você pode pegar pessoas, botar num lugar muito legal, muito bem estruturado, daqui a pouco elas estão se desentendendo. Isso aí é fato. E é exatamente aqui que o evangelho entra. Ele não começa pela sociedade, ele começa pelo coração. Isso muda tudo ao redor. Então Deus vai transformando pessoas e as pessoas, através de pessoas transformadas, você tem uma sociedade melhor. É assim que funciona. Lição bíblica desse ponto. A verdadeira raiz dos problemas humanos é espiritual e não apenas social. Os problemas sociais são causados pelo problema espiritual. Pecado. Materialismo dialético. O materialismo dialético propõe que todas as mudanças sociais ocorrem como resultado de contradições internas nos sistemas materiais, sem qualquer interferência externa ou divina. Então eles dizem que eles são autossuficientes, né? Essa teoria nega a possibilidade de intervenção divina e a realidade de princípios morais imutáveis, como a Bíblia ensina, substituindo por um relativismo histórico que legitima qualquer ação em nome da evolução social. O problema do relativismo, e nós vamos estudar isso em lições posteriores, é que não existe verdade absoluta. Então, com tempo a tempo, ele vai mudando. Só que a Bíblia tem verdades absolutas. Para nós cristãos, isso é inaceitável, pois a história é dirigida por um Deus soberano que estabelece limites morais e julga as ações humanas com justiça.
Salmo 75, versículos 6 e 7. A dialética marxista, focada no materialismo, sem a necessidade de uma intervenção divina, é, portanto, incompatível com a doutrina bíblica da providência, a qual prega que Deus dirige a história segundo seus propósitos e sustenta todas as coisas. Está em Colossenses 1,17, Hebreus 1,3. Saiba que nada foge do controle do Senhor. Nada. Aqui a teoria dá um passo ainda mais profundo. Não apenas ignora Deus, mas afirma que ele não é necessário. Para que Deus? Nós resolvemos nossos problemas. Isso está lá em Romanos capítulo 1. Eles, tendo consciência de Deus, negaram a Deus. Aí Deus entrega a eles as suas próprias concupiscências, as suas próprias paixões. Não há nada pior do que Deus nos entregar a nós mesmos, porque vamos nos autodestruir. Você sabia disso? Só que Salmo 75 mostra que é Deus quem exalta e abate. E Colossenses 1,17 afirma que todas as coisas subsistem nele. Isso muda completamente nossa visão da história. Não estamos vivendo ao acaso ou presos ao sistema materiais. Estamos dentro de um plano soberano. Isso aqui é importante falar. Quando o jovem cristão entende isso, ele deixa de viver ansioso ou confuso diante das mudanças do mundo, que o mundo está em completa mudança o tempo inteiro, tá? Pois sabe que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece instável. Sabe aonde nós vemos essa instabilidade? Essa instabilidade, com I, instabilidade? Aonde nós vemos um cenário de caos? No Salmo 46. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Aí começa a descrever o caos na natureza, depois o caos nas nações, depois o caos na história. Mas aí Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. E Deus de Jacó aqui é o Deus da aliança, é o nosso refúgio. Acabou. Pare de querer controlar tudo. Confie em Deus. Quando você confia em Deus, Deus está no controle de todas as coisas. Mas se você tentar controlar tudo, você vai ficar o quê? Assustado. Frustrado. Abalado. E por aí vai. Então o jovem precisa aprender isso. Lição bíblica desse ponto: Deus dirige a história e nada acontece fora do seu controle. Visão ateísta. Essa visão materialista, ela é ateísta. Ela não crê em Deus. O materialismo histórico parte de uma base ateísta declarada. Marx dizia que a religião é o ópio do povo, como se fosse algo para embriagar. Ou seja, uma ilusão criada para manter os pobres subjugados e satisfeitos com a sua condição. Então ele mostra que é uma luta de classes. Os ricos oprimindo os pobres. Você pode ver que a maioria dos jovens vão para a faculdade e voltam de lá com essa visão. Tanto é que muitos jovens vão para a faculdade e nem trabalhar mais eles querem. Porque eles acham que é uma injustiça. Então o jovem cristão tem que ser muito bem preparado. A solução não é impedir que eles vão para a faculdade, de irem para a faculdade. A solução é prepará-los para enfrentar esse ambiente com a palavra de Deus. Preparar com a escola bíblica, preparar com palestras, preparar com estudos. Tem lugar que poderia diminuir bastante festas e colocar mais ensino, porque nunca se precisou tanto quanto do ensino como nos dias atuais. Porque a batalha que nós estamos enfrentando no Ocidente é ideológica. Não é uma perseguição propriamente física nesse momento. É uma perseguição ideológica que acaba trazendo efeitos físicos. Existem países que a perseguição é física diretamente, mas no nosso país é ideológico. Então o jovem cristão, o cristão em si, precisa estar preparado. Assim Deus é tratado como uma invenção humana. E que invenção, hein? Quantos anos tem essa invenção e continua aí, né? E a fé cristã é vista como um obstáculo ao progresso social. Por isso que eles odeiam os cristãos em muitos lugares. Porque os cristãos não se rendem, não se submetem a esses ensinos distorcidos. Tal visão não é apenas anticristã, mas explicitamente hostil à revelação bíblica, é contra a palavra.
Negar a existência de Deus não elimina a sua realidade, apenas revela a rebelião humana contra o Criador. Tá aí Romanos 1, 21 a 25 que eu falei. Esse ateísmo ideológico é hostil à fé cristã, pois despreza o testemunho das Escrituras que ensina que Deus é o Criador, sustentador e Senhor da história. Deixa eu colocar aqui para vocês. Não tá aí? Mas deixa eu colocar o Salmo 24. Eu gosto muito do Salmo 24. Olha o que diz aqui o Salmo 24. Que coisa interessante. Ó. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aí vem dizendo, porque ele fundou os mares, firmou os rios e por aí vai. Então é do Senhor. Aí o ser humano quer controlar tudo, achando que ele é dono e que ele sabe, não sabe. Ele não é dono, ele não criou nada. O mundo não surgiu por evolução. Evolucionismo, nada disso. Nunca se envergonhe de sua fé. A nossa esperança não está em revoluções humanas. Quer dizer, bota as classes para brigar. Mas na cruz de Cristo. E é a cruz que nos une. É Cristo que nos une. Judeus, gentios, brancos, negros, ricos, pobres. Tá? Cristo que nos salvou e nos deu uma nova vida. Chegamos a um ponto central, a negação de Deus. Quando uma teoria afirma que Deus é uma invenção, ela não apenas se distancia da verdade, ela se coloca contra ela. Isaías 46 mostra que Deus declara o fim desde o princípio, algo que nenhum sistema humano pode fazer. Isso fortalece nossa fé, e principalmente em tempos em que muitos jovens são pressionados a abandonar suas crenças. Ao contrário disso, somos chamados a permanecer firmes, entendendo que a nossa fé não é ilusão, mas fundamento seguro. E quanto mais conhecemos a verdade, menos somos abalados por ideologias contrárias. Olha aqui, ó. E quanto mais conhecemos a verdade, menos somos abalados por ideologias contrárias. Então eu tenho incentivado você a estudar. Eu aqui falo do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, para você investir. Lançamento, nós estamos no mês de aniversário do canal, 6 anos de canal. Eu falo do e-book, o panorama bíblico da primeira, segunda e terceira carta de João. Estude a palavra. Lição bíblica desse ponto: a fé cristã está firmada em um Deus real, soberano e eterno. Vamos refletir sobre esse tópico? Estamos enxergando o mundo com lentes espirituais ou apenas sociais? Quais é as lentes que estamos usando? Preste atenção nisso aqui, ó. Você lê as cartas de João, mas sente dificuldade para entender o que realmente está sendo ensinado? Chegou o e-book digital em PDF, Panorama Bíblico da primeira, segunda e terceira carta de João, produzido pelo pastor Mário Luna, pelo Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu o que Lês? Nesta obra, você encontra informações claras sobre cada carta, o esboço completo do texto, explicação versículo por versículo, o sentido teológico, síntese do ensino e aplicação prática para a vida cristã. Um material fiel ao texto bíblico, pastoral e fácil de entender, ideal para estudo pessoal, ensino e pregação bíblica. Adquira hoje mesmo seu e-book. O link está na descrição. Centro de Ensino Bíblico. Entendes tu o que lês? Então você tem aí o Centro de Ensino Bíblico Entende Tu que Lês. E é aí que você vai ter todos os materiais. O e-book, os e-books, o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, os materiais de apoio da EBD comentado online. Então, adquira. Eu tenho certeza que vai te ajudar em você crescer na graça, mas também no conhecimento em nome de Jesus. Vamos lá, número 2. Visão bíblica da história e do ser humano. Primeiro, fizemos uma definição aí sobre esse materialismo histórico. Agora vamos ver o que a Bíblia fala. Soberania de Deus. A narrativa bíblica afirma com clareza que Deus é soberano sobre todas as nações, povos e tempos. Em Atos 17, 26, Paulo declara que Deus estabeleceu os tempos previamente ordenados e os limites da habitação dos homens. Isso significa que a história não é resultado do acaso, nem de forças impessoais, mas está sob a direção sábia e justa do Senhor. Ele levanta reis e os abate, tudo conforme seus desígnios eternos. Daniel 2, 21.
Está escrito. Essa soberania contrasta diretamente com o determinismo econômico do materialismo histórico, que nega o envolvimento divino. Provérbios 30, 7-9, 1 Timóteo 6, 6-9. E interpreta os eventos com base apenas nas estruturas sociais. O cristão, no entanto, crê que Deus está ativamente presente no mundo, conduzindo a história rumo à consumação em Cristo. O que para o materialismo é uma luta cega, para o cristão é um plano divino. Creia que Deus não está distante. Pelo contrário, ele intervém e dirige todas as coisas com propósito. A história do mundo caminha para um desfecho glorioso, a volta de Cristo e o estabelecimento do reino eterno. Depois de vermos uma teoria que tenta tirar Deus da história, agora enxergamos a verdade. Deus está no controle de tudo. Atos 17, 26. Mostra que ele organiza os tempos e os lugares. Daniel 2,21 revela que ele levanta e remove autoridades. E Provérbios 19, 21 ensina que acima dos planos humanos prevalece o propósito do Senhor. Quando nós vemos o materialismo histórico promovendo guerra entre classes, nós vemos que as ideologias fazem isso de forma geral. O que você está assistindo aí nas reportagens? O que você tem visto aí acontecendo? Eles criam um cenário do quê? Dos ricos contra os pobres, materialismo. Dos favorecidos contra os desfavorecidos, né? Mas não só isso, eles estão jogando brancos contra negros e negros contra brancos. Homem contra mulher e mulher contra homem. Às vezes vem umas leis disfarçadas de proteção que, na verdade, está jogando um contra o outro. Dizendo para as mulheres, vocês estão sendo oprimidas. Vocês precisam lutar para poderem sair dessa opressão. E quando, na verdade, existem cenários onde mulheres são oprimidas, tem. Mas só que eles fazem isso de uma forma geral. Como se fosse em todas as casas, em todos os lugares, as mulheres fossem sempre oprimidas. Como se em todos os lugares, brancos fossem contra negros e negros fossem contra brancos. Intelectual contra analfabetos e analfabeto contra intelectuais. Então essa rivalidade disfarçada de proteção. Eles vêm com uma conversa que está protegendo as minorias, entre aspas, mas na verdade, o que eles estão fazendo é jogando um contra o outro para criar um clima de caos e depois estabelecer o que eles têm em mente. E aí, é assim que se estabelece um regime aonde o comunismo impera. E aí sim, aí ninguém pode mais fazer mais nada. Tá tudo na mão de quem está no controle. Então nós precisamos ter muito cuidado. Porque o trabalho primeiro se estabelece o caos e depois se apresenta a solução, como se fosse uma salvação, que não é uma salvação. A salvação é em Cristo Jesus. Isso muda a nossa forma de viver. Pois não estamos à deriva em um mundo caótico, tá? Para o jovem cristão, essa verdade traz segurança. Mesmo em meio às crises sociais ou políticas, Deus continua conduzindo a história para o seu propósito final, que culmina em Cristo, Efésios 1:10. Você pode ter certeza, qualquer governante que está no controle não está lá sem que Deus esteja permitindo. Está lá sem Deus permitir. Existem casos que Deus determinou, A, B ou C. Existem casos que Deus permitiu. O homem foi lá, escolheu, tá bom. Mas eles não estão à parte do controle de Deus. Deus está vendo tudo. E na hora que Deus quer, ele se manifesta. Lição bíblica desse ponto. Deus governa a história com propósito e soberania. 2. Dignidade e livre-arbítrio. Segundo Gênesis 1, 26 e 27, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso lhe confere dignidade, responsabilidade moral e capacidade de escolha. Cada pessoa possui valor intrínseco, independente de sua posição econômica ou classe social. Então, independente se ele é branco, é negro, independente se é rico, se é pobre, independente. Se é intelectual, se é iletrado, independente. Cada pessoa possui valor intrínseco. O livre-arbítrio é parte dessa dignidade e permite ao homem escolher entre o bem e o mal, entre a obediência a Deus e a rebelião contra ele.
Embora o pecado tenha afetado a natureza humana, as pessoas continuam responsáveis por suas escolhas diante de Deus. Nós tivemos aqui no trimestre de adultos uma lição que trabalhou muito sobre essa questão do livre-arbítrio. Na verdade, não foi nem adultos. Foi dentro de uma lição de jovens, se não me falha a memória. Eu, inclusive, se eu achar, eu vou até colocar o vídeo como vídeo de recomendação. Aonde trabalhou muito sobre essa questão aí de livre-arbítrio. Na verdade, foi no trimestre passado, essa revistinha aqui, lição de número 9, o livre-arbítrio na salvação. Então aqui nessa lição eu expliquei muito mais, eu não vou parar para falar de livre-arbítrio aqui, explicação, mas se você quiser entender melhor, porque tem muito cristão que tem uma ideia errada do livre-arbítrio. Muito cristão. Eu vou deixar essa lição como recomendação. Pastor, mas é uma lição passada, mas ela vai te dar base para compreender esse ponto aqui, tá? Essa visão é incompatível com o materialismo histórico, que trata o ser humano como produto das estruturas materiais e econômicas. Então ele diz assim, essas pessoas são produtos dessas estruturas. Ela não é livre, mas condicionada. Eles dizem que ela não é livre para tomar decisões. Ela é condicionada. Tal ideia elimina a responsabilidade pessoal e abre caminho para justificativas ideológicas, para o pecado e a violência, como se o mal não fosse fruto de um coração corrompido, mas apenas resultado de opressões externas. É como se eles dissessem assim, tem esses problemas, esses conflitos, mas isso aí é resultado por causa dessa opressão. E não por causa da natureza pecaminosa. Porque a opressão, se existir, é por causa da natureza pecaminosa. Então, por mais que as pessoas tenham recursos, e por mais que haja uma igualdade, entre aspas, que é o que eles propõem, mas na verdade não existe igualdade, você pode ver que em países aonde existe uma ditadura extrema, aonde existe o comunismo, aonde existe o socialismo, você pode ver que apenas um grupo que comanda e o restante está lá numa situação muito difícil. Então não existe igualdade coisa nenhuma, isso aí é uma falácia. Isso aí é uma coisa de ilusão. Isso é apenas para implantar o sistema. Depois de implantado, não tem nada de igualdade. E as pessoas compram essa ideia, os jovens compram essa ideia como massa de manobra. As minorias compram essa ideia como massa de manobra e no final das contas não vai ser nada daquele jeito. Vai parecer igual Sodoma e Gomorra quando o Ló olha para as Campinas e vê, que coisa linda. E aí depois que ele vai morar perto e depois que ele passa a estar lá dentro, ele vê a situação caótica. Mas aí já é tarde demais. É tarde demais. Aqui avançamos na compreensão. Não somos produtos do sistema. Somos criação de Deus. Gênesis 1, 26 e 27 mostra a nossa origem divina. Eclesiastes 12, 13 lembra a nossa responsabilidade diante de Deus. E Romanos 14, 12 afirma que cada um prestará contas de si mesmo. Isso demonstra a ideia de que o homem é apenas vítima das circunstâncias. Isso desmonta, a ideia de que o homem é apenas vítima das circunstâncias. O jovem precisa entender que suas escolhas têm peso espiritual. Ló, quando escolhe as Campinas, teve peso. Ele teve problema, tá? Mesmo em um mundo influenciado por estruturas injustas, cada pessoa continua responsável diante de Deus e é chamada a viver de forma santa e consciente. Mas acontece que nós estamos passando por um momento de dificuldade. Mas nós temos um Deus que supre. Mas eu tenho visto um monte de gente fazendo algumas coisas. Pessoas que acabam, estamos em crise. Então vamos ver um meio aqui de burlar o sistema, de deixar de pagar algumas coisas que precisaríamos pagar, de entrar por um lado que não precisa burlar a questão de pagar ali uma passagem, um transporte. Mas tem muita gente fazendo, mas o cristão não pode entrar por esse caminho. Não pode entrar por esse caminho. Senão, se ele começar a acreditar que é uma luta entre classes e que o problema tem a ver com os governantes só, aí ele vai começar a abraçar isso. Abraçar isso. Lição bíblica desse ponto. O ser humano é responsável diante de Deus por suas escolhas. Solidariedade cristã. A resposta bíblica à injustiça não é a luta armada, nem a revolução violenta.
mas o amor ao próximo, a compaixão e a justiça segundo os padrões do reino de Deus. E para isso precisa de novo nascimento. Sem novo nascimento, ninguém vai ter amor, ninguém vai ter compaixão e ninguém vai viver uma vida de justiça de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Ah, mas eu conheço pessoas que não são cristãs e que se compadecem da dor do próximo. Tudo bem, mas isso não é resultado de uma vida salva. Isso é uma pessoa fazendo. Isso não quer dizer que uma pessoa, por não ser cristã, ela não pode demonstrar algum tipo de bem. Ela pode, mas esse bem não é resultado de uma vida salva, tá? Jesus ensinou que devemos amar até os inimigos, Mateus 5,44, que é o maior, que o maior é aquele que serve. Jesus ensina que devemos amar os inimigos e que maior é aquele que serve, Marcos 10, 43 a 45. A igreja primitiva vivia a solidariedade cristã de forma prática, compartilhando recursos e cuidando dos necessitados. Só que isso aqui era uma consequência da vida cristã e não uma questão de querer acertar a sociedade com atitudes humanas, tá? Sem depender de imposição estatal ou de alguma ideologia. Eles não faziam isso porque o Estado obrigou eles a fazerem. Eles faziam isso porque o Espírito Santo os levava a fazer. Essa solidariedade nasce como resultado da regeneração, novo nascimento, e não de estruturas sociais. Diferente das ideologias que tentam impor a igualdade por meio da coerção, obrigando, arrancando de uns e dando para outros, diferente disso, o evangelho transforma corações para agir com generosidade e justiça. A pessoa faz isso de coração. A justiça bíblica é fruto da graça e não das lutas das classes. E é o que está acontecendo. Eles estão obrigando, eles estão influenciando as pessoas a lutarem contra os outros. Ela busca a reconciliação, não revanche. O mundo precisa ver o amor de Deus em ação através de nós. Que a nossa justiça venha do coração regenerado, transformado pelo Espírito Santo, e não por imposição ideológica, coerção, obrigação. Agora vemos o resultado de um coração transformado. Mateus 5,44 nos ensina a amar até os inimigos e João 13,35 mostra que o amor é a marca do cristão. E Gálatas 6,10 nos orienta a fazer o bem a todos. Diferente das ideologias que impõem mudanças externas só de fora, não de dentro, o evangelho produz transformação interna que se manifesta em atitude prática. A gente começa pela fé e essa fé é demonstrada através de obras. O jovem cristão não vive movido por revolta. Você pode ver, muitos jovens vão para a faculdade e saem de lá revoltados. Eles passam a ser pessoas revoltadas. Com tudo, tá? Mas por amor. E eles acabam sendo incentivados a se revoltarem contra o pai, contra a mãe, contra os irmãos, muitas vezes. Cuidado. Vamos preparar nossos jovens para eles não serem vítimas disso. Senão eles recebem lavagem cerebral. E é esse amor que impacta o mundo de forma verdadeira e duradoura, mostrando que a justiça de Deus começa no coração e alcança as relações. Qual é a lição bíblica desse ponto? A verdadeira justiça nasce de um coração transformado pelo amor de Cristo. O que nós podemos aprender com esse tópico? Estamos vivendo uma fé que transforma nosso coração e nossas atitudes? Você precisa... Por isso que eu disse que assistir essa lição aqui, ó, a fé de Abraão nas promessas de Deus, ela vai te ajudar, inclusive, a cumprir isso aqui, ó. Estamos vivendo uma fé que transforma nosso coração e nossas atitudes? Abraão tinha uma atitude diferente. Ló, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para frente, eu venho para cá. Por quê? Porque ele queria paz, transformação. Agora não é briga, luta entre classes. E nós aprendemos mais e mais através de estudarmos a palavra de Deus. Então preste atenção nesse aviso aqui, ó. Você lê a Bíblia, mas sente dificuldade para entender o texto com clareza e segurança? Então você precisa do curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia, do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu o que Lês? Com aulas em vídeo e orientações práticas, você vai aprender a estudar a palavra com mais profundidade, fidelidade ao texto e organização. O curso é ministrado pelo pastor Mário Luna, e ao final você recebe certificado de conclusão. E ainda ganha um bônus exclusivo.
Um treinamento prático para usar o aplicativo My Bible, aprofundando pesquisas e comparações bíblicas, usando seu celular, tablet, notebook, computador ou na sua Smart TV. Garanta sua vaga e cresça no entendimento da palavra. Então você tem aí o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. É um pequeno investimento e quem decide se quer ou não quer aprender a como estudar de forma que compreenda os textos é você. Esse curso é um treinamento, é um método, aonde é como se eu segurasse nas suas mãos e mostrasse o passo a passo. Não é apenas falar, mas é mostrar como fazer. Então, adquira, o link está na descrição. Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês. Você vai clicar, você vai entrar lá no Centro de Ensino, lá tá todos os materiais que eu ofereço. Os materiais da EBD, o curso, os e-books. Então lá você pode adquirir o que você desejar, tá bom? Faça esse investimento e depois você vai dar um depoimento de como foi transformador adquirir esse curso, tá? É uma decisão sua. 3. Consequências práticas e espirituais dessa teoria. Quando alguém abraça essa teoria, tem consequências práticas e espirituais. Vamos lá. Perseguição religiosa. Ou quando não abraça. A história moderna oferece inúmeros exemplos de perigos do materialismo histórico quando aplicado ao governo. Em países onde o marxismo virou governo, a fé cristã foi tratada como inimiga do Estado. Aí eles passam a lutar contra o cristão. Nesses locais, igrejas foram fechadas, líderes foram presos e mortos, e a Bíblia foi proibida em muitos contextos. Quer ver a realidade disso? Vá no Google e coloque assim, Portas Abertas, é um site. Lá tem a lista dos 50 países que mais perseguem cristãos no mundo. O top 1 é a Coreia do Norte. E aí vem o restante. E tem várias reportagens do que eles fazem contra cristãos. Para que serve esse site? Para dissimular ódio do cristão contra outros? Não. Para mostrar uma realidade e o cumprimento da palavra de Deus. Olha o que Cristo diz. Marcos 8,34. Se alguém quiser ser meu discípulo, é uma decisão individual que a pessoa toma se ela quiser. E ele diz, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, renúncia. Tome a sua cruz. Tomar a cruz simboliza estar pronto para sofrer por amor ao evangelho. Aqui não é sofrimento humano. Não é desemprego, não é problema com marido, com esposa, com filho. Não, é sofrimento por ser cristão. Perseguição por ser cristão, igual tá aqui. E está pronto, inclusive, a cruz também vai apontar para a morte física. Está pronto até mesmo para morrer por amor a Cristo. Então, é isso aqui, ó. Nesses locais, igrejas foram fechadas, líderes foram presos e mortos, e a Bíblia foi proibida em muitos contextos. Então, se você é um discípulo de Jesus, você tem que estar pronto para isso. É o que a Bíblia ensina. Então vem uma perseguição por você ser cristão, certo? Esses regimes tratam a fé cristã como ameaça ao Estado. Por quê? Porque o cristão não se dobra a isso. Justamente porque ela prega uma autoridade superior à ideologia do partido. E qual é a autoridade? Cristo. O cristão se recusa a adorar o Estado ou abraçar o ateísmo oficial. O cristão que se recusa a adorar o Estado e abraçar o ateísmo oficial torna-se alvo de perseguição. O testemunho da igreja em meio a esse sofrimento, no entanto, continua sendo um dos maiores sinais do poder e da verdade do evangelho. Então é por isso que tem o site Portas Abertas, um deles. Coloque lá, leia as matérias, veja os países que mais perseguem. E é cumprimento lá de Jesus ter falado. Se quiser ser o meu discípulo, tome a cruz. Esteja pronto a sofrer e a morrer. Atos 5:29. Quando uma ideologia exclui Deus, ela naturalmente passa a combater tudo que aponta para ele. João 15:20 já nos alerta que os servos de Cristo seriam perseguidos. Atos 5:29 mostra que devemos obedecer a Deus acima dos homens. E 2 Timóteo 3:12 afirma que todos os que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Isso revela que a oposição à fé não é novidade, mas consequência de um mundo que rejeita a verdade. Para o jovem cristão, isso é um chamado à firmeza. Imagina um jovem cristão no ambiente de faculdade, na escola. Ele vai passar por perseguições. Ele vai passar por cancelamentos. Mas ele precisa estar firme.
tá? Para o jovem cristão isso é um chamado à firmeza, mesmo diante de pressões, não negociar a fé, mas permanecer fiel, entendendo que o testemunho em meio à dificuldade glorifica a Deus. Ah, mas Deus quer que eu sofra? Deus é masoquista? Não, a questão não é essa. A questão é que o sofrimento vem por causa da fidelidade. Mas Cristo também sofreu. Então nós estamos nos identificando com Jesus no sofrimento também. Mas vamos também estar identificados com Ele na glorificação. Ter um corpo glorificado. Lição bíblica desse ponto. A fidelidade a Deus pode gerar oposição, mas glorifica o Senhor. A primeira carta de Pedro fala muito sobre isso. Não sofram como malfeitores, mas se alguém sofre porque obedece a Deus, isso é agradável. Não é que Deus se agrada do sofrimento, Deus se agrada da obediência. Mesmo que essa obediência cause sofrimento. 2. Fracasso utópico. O materialismo histórico promete uma sociedade utópica, sem classes, sem desigualdade, com justiça plena. Imagine, eles oferecem aquilo que só é possível através de uma transformação do Espírito Santo. E só vai haver um mundo perfeito na eternidade. Aqui não vai ter. Isso não quer dizer que nós não temos que ser justos aqui, mas querer uma perfeição como eles oferecem, não existe. A palavra utopia refere-se a uma sociedade perfeita e ideal, que não possui injustiça e conflito. Isso é possível aqui? Não. Por causa de quê? Natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. A insatisfação vai estar sempre no coração do ser humano em algum grau. Sempre. Por causa do pecado. Contudo, a experiência mostra que eles falharam nessas promessas, causando sofrimento e injustiça, resultando em governos autoritários, concentração de poder, pobreza generalizada e perda de liberdades fundamentais. Pega algum país de governos autoritários e vai ver se a população tem igualdade. Vai ver se a população tem uma sociedade perfeita, sem injustiça, sem conflito. Vai ver, não tem. Isso é uma utopia. Isso é um engano. O ser humano não consegue aprender com as lições que estão diante dos seus olhos. Aí os jovens recebem lavagem cerebral nas faculdades, nas escolas, e eles começam a achar que isso é verdade. E eles não olham para o que está à sua volta. Pensando no seguinte, espera aí, eles estão falando sobre isso, mas vamos ver um país onde isso foi implantado. Coreia do Norte. Lá tem concentração de poder. Lá tem pobreza generalizada. Lá tem perda de liberdades fundamentais. Então como é que alguém pode acreditar nisso? Mas sabe por que eles acreditam? Porque eles só mostram um lado. Eles só colocam algo como se fosse algo que eles deviam sonhar. Mas para alcançar aquilo eles têm que lutar. Classe contra classe. Mas no final das contas, isso não é possível se alcançar. Por quê? Porque existe a natureza pecaminosa, que só é tratada através de se arrepender, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A utopia prometida se tornou pesadelo para milhões. Isso acontece porque as raízes da injustiça não estão apenas nas estruturas econômicas, mas no coração humano. As injustiças, elas vêm pelo coração humano, tá bom? Ao ignorar o pecado original e a confiar na bondade natural do homem, essas ideologias constroem sistemas instáveis e perigosos. Porque uma hora a pessoa vai e pode achar que pode fazer uma coisa que pareça boa, tá bom. Mas outra hora ela pode se sentir ali prejudicada e agir de forma assim a prejudicar os outros também. O evangelho ao reconhecer o pecado e oferecer redenção, oferece uma esperança mais realista e duradoura. Só o evangelho de Jesus pode verdadeiramente transformar. Aqui entendemos por que essas promessas falham. Jeremias 17:9 revela que o coração humano é enganoso. Nosso coração nos engana. Salmos 146:3 alerta a não confiar em homens para a salvação. Quando se ignora essa realidade, qualquer, tá? Jeremias 17:9 fala que o coração é enganoso. Romanos 3:23 afirma que todos pecaram, tá bom.
Quando se ignora essa realidade, qualquer sistema construído sobre a bondade humana, entre aspas, está fadado ao fracasso, porque o homem de si mesmo não tem nada bom. O jovem rico chegou para Jesus e disse assim: bom mestre, e Jesus disse: por que me chama bom? Bom é apenas Deus. Podemos ter atos de bondade? Sim. Mas o ser humano de si mesmo, ele não é bom. E Jesus está ensinando isso, não em relação a ele, mas em relação ao que está à sua volta. Isso aqui é importante dizer. O jovem precisa discernir isso. Não existe sistema perfeito criado pelo homem. O homem não cria nada perfeito. O homem é imperfeito. Como é que um ser imperfeito vai criar algo perfeito? A verdadeira esperança não está em ideologias, mas em Cristo, que transforma o interior e produz mudança verdadeira e duradoura. Lição bíblica desse ponto: sem transformação do coração, nenhuma sociedade será justa. E por fim, o último ponto: testemunho da igreja. O mundo está em crise, mas a igreja continua sendo sal da terra e luz do mundo. Isso significa que a igreja possui uma missão espiritual e moral no mundo. Estamos cumprindo a nossa missão como pertencentes à igreja? Em contraste com sistemas que falharam, a igreja permanece como um farol em meio à escuridão. Mesmo perseguida, ela continua firme, proclamando a verdade e vivendo a fé com coragem. Para pensar, a igreja está sendo perseguida desde que ela foi inaugurada. E ela existe até hoje. Como isso é possível? Só pode ser obra de Deus. Não é porque está dando certo, é porque é certo. É diferente. O poder da igreja não está nas armas humanas, nem no domínio político, mas na cruz de Cristo que salva, transforma e liberta. A igreja testemunha que a verdadeira justiça é fruto da reconciliação com Deus, não de imposições humanas. Em 2 Coríntios 5, 18 a 19, Paulo explica que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. A igreja prega a reconciliação. Agora, é claro, eu como cidadão, eu sou um cidadão dos céus, mas eu também sou um cidadão aqui nessa terra. E moro num país chamado Brasil. Se eu, como cidadão, tenho o direito de votar, eu não posso votar em pessoas que defendem coisas que vão contra a palavra de Deus. É ilógico isso. Ah, mas então eu não preciso fazer nada. Já que o sistema está corrompido, eu posso cruzar os braços e não tem expectativa, não. Eu preciso fazer minha parte. Mas eu não posso colocar minha esperança em um candidato que eu votei. A minha esperança está no Senhor. Deus pode usar a vida daquele candidato se aquele candidato se voltar a querer cumprir o papel dele de forma legítima? Sim. Mas eu não posso fechar meus olhos. Tipo, como algumas pessoas dizem: ah, não tem mais jeito, entendeu? Eu nem voto, eu voto nulo, eu voto em branco. Mas aí tá orando pra Deus dar uma sociedade melhor. O Senhor, usando Paulo, falou pra gente orar por aqueles que estão em eminência, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2. Mas não é só orar, eu preciso agir. Se eu vivo num país onde eu posso votar, eu vou votar em alguém que realmente não seja contra os princípios e os valores da palavra de Deus. Senão é incoerência a minha oração. Se eu voto nulo, por que eu tô orando por uma situação mais equilibrada? Se eu voto em branco, por que eu tô orando? Se eu voto em gente que eu não deveria, que defende padrões errados, por que eu tô orando? Não adianta, eu não tô fazendo a minha parte. Deus tá lá do alto olhando pra mim e falando assim: você é um negligente, você é um omisso. Você sabia que nós não pecamos apenas pelo que fazemos? Pecamos também pelo que deixamos de fazer? Tiago fala sobre isso. Nunca leu sobre isso, não? Tá lá. Pecado por omissão. Ela ensina que a paz começa no coração regenerado, a palavra, e que o amor ao próximo é mais eficaz do que o ódio de classes. O testemunho cristão, portanto, é um desafio a todas as ideologias que prometem salvação sem Deus. Você faz parte da igreja do Deus vivo, por isso viva com ousadia, ame com verdade e proclame o evangelho com coragem. Mesmo em um mundo cheio de ideias contrárias, a igreja permanece firme. Mateus 5, 13 e 14 mostra a nossa identidade como sal e luz. Filipenses 2,15 nos chama a brilhar em meio à geração corrompida. E Romanos 1,16 declara que o evangelho é poder de Deus para a salvação. Não tem nada que transforme o ser humano a não ser o evangelho. Isso nos lembra que não precisamos de estratégias humanas para transformar o mundo, mas da mensagem do evangelho. O jovem cristão é chamado a viver de forma visível, sendo exemplo, influenciando não por imposição, mas por uma vida transformada que aponta para Cristo.
Tá lá o jovem cristão na faculdade, na escola, onde ele estiver, com uma conduta cristã. Então ele prega com seu testemunho. Ainda que tenha pessoas à sua volta que não queiram ouvir o evangelho, ele está pregando com testemunho. Lição bíblica desse ponto: a igreja transforma o mundo por meio do evangelho, não por ideologias. Vamos refletir sobre esse tópico? Estamos vivendo como luz em um mundo influenciado por ideologias sem Deus? Você está fazendo a diferença? Você é como um Daniel, como um Sadraque, como um Misael, Azarias e Ananias na Babilônia? Ou você está se deixando levar e amando o mundo? O jovem precisa ser advertido sobre isso. Preste atenção em algo que eu preparei aqui. Professor da Escola Bíblica Dominical para Jovens. Se você quer preparar aulas para jovens com clareza bíblica, profundidade e aplicações relevantes para a realidade atual, conheça o material de apoio da EBD comentado online Lições Bíblicas CPAD Jovens. Esse material é disponibilizado pelo Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês e reúne todo o conteúdo do trimestre. Você recebe comentários em PDF para imprimir, slides em PowerPoints, editáveis e em PDF. Os mesmos usados no programa EBD Comentada Online apresentado pelo pastor Mário Luna. E ainda, você garante no final do trimestre um certificado de participação. E tem mais, pagamento único e as lições são liberadas semanalmente, sempre no domingo anterior à aula. Garanta hoje mesmo seu material de apoio para as lições bíblicas CPAD de jovem. Então você tem aí o material de apoio, basta você clicar no link que está na descrição, Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu que Lês, e lá vai ter o material de apoio, vai ter o curso online, vai ter o e-book. Então, cuidado lá na hora de você escolher o material de apoio, você veja a capa, tá lá a revista desse trimestre, para você não comprar do trimestre que já passou. Você fazer uma compra acertada. E só compre se realmente você quer comprar. Você não é obrigado a comprar nada. Agora, às vezes, tem pessoas que compram, deixa passar um tempão e depois vai lá contestar juntamente a operadora de cartão, dizendo que não fez essa compra. Isso não é bom. Isso não é certo. Isso é errado. Isso acaba prejudicando até mesmo a mim. Então não faça isso, por favor. Você não precisa comprar se não quer comprar. Agora, se você quiser fazer um investimento, se você quiser dar uma aula de melhor qualidade, né, tendo uma oportunidade de já ter um material aí para poder te auxiliar, enfim, faça. Se você não quer fazer, não tem problema, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos para a nossa conclusão para encerrar? Ao longo dessa lição aprendemos que o materialismo histórico apresenta uma visão limitada e distorcida da realidade ao tentar explicar o mundo sem Deus e reduzir tudo a fatores materiais. Em contraste, a palavra de Deus nos mostra que ele é soberano, que o ser humano é responsável por suas escolhas e que a verdadeira transformação vem do Evangelho. Dentro do tema do trimestre, somos lembrados mais uma vez da importância de discernir entre a verdade e o engano. Nem toda ideia que parece justa está alinhada com a palavra de Deus. Diante disso, permaneça firme na verdade, alimente sua mente com as escrituras e viva de forma que a sua vida reflita o Evangelho. Em um mundo cheio de ideologias, seja um jovem que conhece, vive e defende a verdade de Deus. O que vamos estudar na próxima lição? A falácia do relativismo ético-moral. Não tem verdade absoluta, né? Lição 3, 19 de abril de 2026. E eu quero mais uma vez aí lembrar você que se você quiser contribuir com o meu Ministério de Ensino, você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code, ler e colocar o valor que você sentir no seu coração ou usar a chave Pix que está aí. Quero agradecer a todos que estiveram comigo até agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vou deixar os vídeos de recomendação sobre o livre-arbítrio e a lição de número 2 dos adultos para que você cresça na graça e no conhecimento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de ministrar esta aula. Que o Senhor use cada professor e cada professora em sala de aula. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica e nos vemos na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que aguardam a volta do Senhor e todos digam amém!